Clima organizacional. Esse é um curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional dentro de uma empresa. Essa é a nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, nós vamos destacar a importância de se manter um bom clima organizacional. Primeiramente, o que é o clima organizacional, né? Então, é o ambiente interno da empresa onde convivem as pessoas, né? Ele também está relacionado com a motivação e com a satisfação dos funcionários, tá bom? Situações que podem causar um impacto no clima organizacional dentro de uma empresa. Automação industrial, terceirização, reengenharia, downsizing, fusões, aquisições e alianças estratégicas. E estas situações podem causar um impacto no clima organizacional porque elas causam uma redução de pessoal. Então, às vezes, com essas situações, podem ser necessárias demissões. Então, isso pode causar, um estresse no clima organizacional. Então, a automação industrial seria a introdução de maquinário, que diminui a quantidade de pessoas. A terceirização é você contratar outra empresa para fazer serviços que não são o carro-chefe da empresa. Por exemplo, os serviços de limpeza, de serviços gerais, geralmente são terceirizados. A reengenharia, ela é um sistema utilizado pelas empresas para tentar melhorá-la em 3 níveis, para reduzir custos, para reduzir tempo, para melhorar a qualidade dos serviços, para manter a empresa competitiva no mercado. E às vezes no processo de reengenharia também existe o processo de demissão, de pessoal. Então isso também pode causar um impacto no clima. Downsizing é mesmo a redução de pessoal, devido a cortes de custos, por exemplo. E às vezes também quando há fusões de empresas, algumas alianças estratégicas, os funcionários de uma empresa podem ficar inseguros do que pode vir a acontecer com a empresa que eles trabalham. Então, todas essas situações causam um impacto no clima organizacional. Então, como perceber se a empresa está com um clima desfavorável? Então, tem alguns aspectos para se prestar atenção. Turnover, absenteísmo, pichações, greves, conflitos interpessoais e interdepartamentais, desperdício de material e queixas no serviço médico. Então, o turnover seria a rotatividade. Então, tem muita gente pedindo demissão, então tem alguma coisa errada com a empresa, Absenteísmo são as faltas. O número de faltas na empresa ou em determinado departamento está aumentando. Então, também é um sinal de alerta. Pichações, às vezes no banheiro, pessoas escrevem algumas coisas, Isso é horrível, mas às vezes pode acontecer, As greves, são bem claras, de insatisfação. Conflitos entre pessoas ou entre departamentos, Um desperdício do material é óbvio, As pessoas não estarem preocupadas, com os insumos da empresa. E às vezes a pessoa não se queixa na empresa, mas se queixa quando vai fazer o exame médico, Então, queixas no serviço médico também são úteis para perceber um clima desfavorável na empresa. Nós temos apenas 2 tipos de clima organizacional. Então, nós temos o bom, o prejudicado
e o ruim. Aí eu falei que só tinha 2, mas eu apresentei 3. É que apenas o clima bom é que é um clima favorável para a empresa. Porque se o clima já está prejudicado ou está ruim, aí já é desfavorável. Então, por isso que só tem 2 tipos de clima organizacional, o favorável e o desfavorável, tá bom? Vamos ver agora a diferença entre clima e cultura organizacional, que às vezes a pessoa confunde. Então, vamos ver o que é a cultura. Às vezes a empresa tem a sua cultura organizacional. O que é ela? São as práticas, os símbolos, hábitos, comportamentos, valores éticos e morais, normas e crenças de uma empresa. Então, a cultura é estável, é duradoura, reflete o passado, né? Reflete a fundação da empresa, né? Então, ela não vai mudar com o tempo, né? A cultura praticamente não muda, ela é duradoura, né? Por exemplo, é cultura da empresa que sexta-feira os funcionários podem ir com roupa esporte, não precisam ir com roupas sociais. Então, é uma cultura da empresa, isso não vai mudar, é muito difícil que mude, né? Agora, é diferente do clima. O clima organizacional é um fenômeno temporal, ou seja, ele pode acontecer apenas numa época específica da empresa, né? Então, o clima é menos estável, ele vai variar conforme forem acontecendo as coisas na empresa. Ele é mais adaptável, você pode tomar medidas para mudar aquele clima, né? E o clima reflete até mesmo a cultura da empresa, só que ele é relacionado com o presente. Então, aconteceu uma coisa na empresa hoje, o clima da empresa vai mudar. Você toma ações para melhorar aquilo, o clima muda de novo. Então, o clima ele é totalmente instável e você pode adaptá-lo, né? Vamos ver agora um estudo de caso, olha. Então, supervisores de uma empresa notaram um aumento nas faltas dos funcionários, um aumento de demissões, e alguns funcionários estão demorando muito para cumprir as suas tarefas. Então, o que está acontecendo nessa empresa? Vou te dar 10 segundos para você pensar nesse estudo de caso, tá bom? Vamos analisar agora o estudo de caso? Então, o que nós vimos ali? As faltas, as demissões, o desperdício de tempo. Então, todos esses são sinais de que o clima organizacional dessa empresa está prejudicado. Então, é necessário que se faça uma pesquisa de clima para detectar o problema, ver o que está causando essa insatisfação na empresa e tomar ações necessárias para solucionar o problema, né? Isso é uma coisa que deve ser feita urgentemente quando esses sinais de clima organizacional prejudicado começam a aparecer, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula do curso Clima Organizacional. Então, se você quiser fazer mais atividades sobre essa aula, acesse o blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Lá eu vou colocar essa aula e colocar algumas atividades, tá bom? Não deixe de assinar o canal Liana Ribeiro para vocês sempre receberem as aulas novas, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Clima organizacional. Este é um curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 2. Estratégias corporativas que vêm impactando o clima. Então, no começo agora dessa aula, nós vamos relembrar alguns conceitos da aula 1 e aí trabalhar com alguns conceitos novos na própria aula 2, tá bom? Então, conceitos de clima. O que é um clima organizacional?
são as impressões gerais ou percepção dos empregados em relação ao seu ambiente de trabalho. Então, é o que ele acha do ambiente de trabalho, é como ele se sente no ambiente de trabalho, é como ele encara a empresa onde ele trabalha, né? Existem vários conceitos de clima, mas esse aqui eu achei que englobou bem o assunto. Então, vamos relembrar algumas estratégias impactantes sobre o clima. A automação, aquisição, reengenharia, fusão, downsizing, privatização, terceirização. Opa, eu fui demais, né? Voltei. Então, essas estratégias, elas podem ajudar a empresa a se tornar mais competitiva, mas ao mesmo tempo elas podem causar uma diminuição no quadro de funcionários. Então isso causa um impacto negativo sobre o clima. Às vezes, nem sempre vai ocorrer uma redução de pessoal. Por exemplo, quando existe uma aquisição, uma fusão, uma privatização, às vezes não vai mudar o quadro de funcionários, mas isso também pode causar uma insegurança, né, da pessoa ficar imaginando o que vai acontecer agora. Então, isso também causa um impacto negativo sobre o clima. Como que o clima se manifesta? Então, aqui nós vamos ver como que ele se manifesta, tanto favorável quanto desfavoravelmente, tá? Então, vamos lá. Competição, otimismo, cooperação, confiança, envolvimento, apoio, rotatividade, conflitos, estresse, faltas e atrasos, rumores, doenças, apatia, desperdícios, greves e reclamações trabalhistas. Então, aqui nós temos o clima se manifestando positivamente e negativamente, tá? Então, por exemplo, se os funcionários estão cooperando com as atividades, têm confiança na empresa, então isso demonstra que o clima está favorável, né? Agora, se começa a rotatividade, um montão de gente pedindo demissão, desperdício de tempo ou de material, apatia, tipo, tanto faz, vou fazer porque tem que fazer, né? Aí você já vê que o clima já está prejudicado, já está um clima desfavorável para a empresa. Vamos fazer uma atividade? Então, a frase, olha, a fusão e a terceirização são estratégias que impactam negativamente o clima organizacional. Essa afirmação está certa ou está errada? Eu vou dar para vocês 5 segundos para pensar. Vamos ver a resposta. Então, a fusão e a terceirização são estratégias que impactam negativamente o clima organizacional. Tá certo, essa afirmação está correta, porque elas podem causar diminuição de pessoas na empresa ou podem causar a insegurança, como eu mencionei na aula, né? Ritos ou rituais. Isso aqui é um aspecto da cultura organizacional que pode afetar positivamente na empresa, o clima da empresa. Então, por exemplo, ritos ou rituais são cerimônias típicas de uma empresa. Lembrando bem, a empresa não é obrigada a fazer isso. Isso é uma coisa cultural, né, da empresa, que a empresa pode fazer para agradar os seus funcionários, né? Então, por exemplo, pode ter cerimônias quando a pessoa é admitida, né, na admissão, na promoção, por tempo de carreira, etc. Vamos dizer que a empresa dá um bônus para os funcionários que completam 15 anos de carreira na empresa.
Aí a pessoa vai ficar muito satisfeita porque recebeu aquele presente por estar já há 15 anos na empresa. E outros podem se sentir motivados a querer ficar mais tempo na empresa para também ganhar esse bônus, né? Então, são coisas interessantes que a empresa pode fazer, ser parte da cultura dela, que também vai impactar positivamente no clima, né? Agora vamos ver os fatores que influenciam a cultura organizacional. Lembra que na aula 1 eu mostrei a diferença, né, de clima e cultura organizacional. Então a cultura também pode ser influenciada, vamos ver. A cultura pode ser influenciada pelos líderes da empresa, né, os fundadores, assim por diante. O ramo de atividade do negócio. Às vezes, as empresas que produzem um determinado produto têm aquela mesma cultura de como tratar os seus funcionários e assim por diante. E a localização geográfica da empresa. Onde a empresa fica, a cultura do local também influencia a cultura organizacional da empresa. Tem até um exemplo interessante de um professor de inglês que eu conheci. Ele ficou muitos anos dando aula em empresas no Japão. Então, as aulas eram dentro da empresa, as aulas de inglês eram dentro da empresa. Então, numa turma, o chefe deles também fazia aula de inglês. Então, o que acontecia? O professor fazia uma pergunta em inglês para um funcionário, aí o funcionário olhava para o chefe dentro da sala de aula, o chefe permitia ele responder, aí que ele respondia para o professor. Imagina o tempo de aula que era perdido com esse processo, né? O professor perguntava, o funcionário olhava para o chefe deixava ele responder e aí ele respondia, né? Então isso acontecia porque estava no Japão, né? Se fosse uma aula de inglês numa empresa aqui no Brasil, na hora que os funcionários, se tivesse patrão também dentro da empresa, todos seriam iguais dentro da sala de aula de inglês, né? Então, esse é um exemplo para vocês terem uma ideia de que o local que a empresa está inserida também influencia na sua própria cultura, né? Agora vamos ver a importância de um bom clima organizacional. Então, as pessoas são os principais componentes de uma empresa, o que a gente chama de capital humano. Por quê? Porque as empresas dependem das pessoas para cumprir seus objetivos. Tem que haver uma parceria, né? Uma parceria entre pessoas e empresas. Então, para que as empresas consigam cumprir seus objetivos, as pessoas também precisam se sentir parte da empresa. Então, se não houver um bom clima, isso não vai acontecer. Até mesmo as inovações que as empresas geram vêm das pessoas dentro dela, né? Então, o capital humano é um dos principais componentes dentro da empresa e a empresa não pode negligenciar isso. Então, quais são os impactos de um bom clima na empresa? A empresa está com um bom clima. Qual é o impacto sobre ela? Produtividade e rentabilidade. Então, o desempenho individual vai refletir o desempenho da empresa. Então, se a equipe está motivada, o clima organizacional está favorável, todos vão trabalhar, vão produzir e aí vão causar renda para a empresa, né? Então, um bom clima na empresa vai ser bom para os dois lados. O funcionário vai trabalhar bem, feliz, satisfeito e a empresa vai ter o seu lucro. Temos um conjunto chamado conjunto chá. Será que vamos tomar um chazinho agora? Então vamos ver o que seria esse conjunto chá. Então, para um bom desempenho empresarial, nós precisamos observar essas competências nos funcionários, as competências do conjunto chá. A primeira competência, que é a letra C, conhecimentos. Então, os funcionários precisam saber fazer o que é necessário na empresa.
A letra H seria habilidades, poder fazer. O funcionário tem que saber botar em prática o conhecimento que ele tem. Porque às vezes a pessoa sabe, tem o conhecimento, mas não sabe fazer na prática, né? Colocar esse conhecimento na prática. Até por isso que os cursos de graduação primam pelo estágio, né? Porque quando você está no estágio, você aprende a pôr em prática o que você aprende na faculdade, né? Então, por isso que a segunda letra do conjunto chá, habilidades, é saber fazer, é poder fazer, né? Colocar em prática o conhecimento que tem. E a letra A seria atitudes. O funcionário querer fazer aquilo que ele sabe e aquilo que ele tem habilidade. Aí entra o clima organizacional. Por quê? Se o clima organizacional estiver ruim, o funcionário não vai ter a atitude do querer fazer. Ele vai falar, tá, eu tenho que fazer, se der eu faço. Ele não vai ter aquela atitude proativa de fazer, de tomar a dianteira para fazer alguma coisa. Então, a atitude, a letra A do conjunto chá, vai depender totalmente de um bom clima organizacional. Então, aqui nós terminamos a nossa aula 2. Espero que vocês tenham gostado. Acesse o curso Clima Organizacional para fazer mais atividades, além dessa que está aqui nessa aula em vídeo. O blog é monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou, do vídeo, compartilhe ele com seus amigos, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Clima Organizacional. Curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 3. Avaliação e acompanhamento do clima. Quem deve monitorar o clima organizacional numa empresa? Os gestores fazem uma avaliação setorial, ou seja, cada chefe de equipe ele tem como objetivo fazer a avaliação individual e da sua equipe. Já os recursos humanos, ele é responsável por uma avaliação institucional. Ou seja, ele avalia o clima de toda a empresa em conjunto. Quais são as responsabilidades do RH, dos recursos humanos? Manter a relação de parceria entre pessoas e a empresa. Realizar melhorias contínuas no ambiente de trabalho e nos resultados dos negócios. Motivar o capital humano, porque o desempenho dos funcionários é afetado pela sua motivação. E um funcionário bem motivado, vai trazer recursos para a empresa. Então, justamente é o que nós temos aqui, competência mais motivação é igual a um bom desempenho. Então, quem entra numa empresa já provou que tem competência para trabalhar lá, mas ele precisa também ser motivado para isso. Então, a competência mais a motivação leva a um bom desempenho e aumento dos recursos da empresa. Algumas estratégias. Quando está havendo problema de turnover, que é a rotatividade, muitas pessoas pedindo demissão da empresa, o que pode ser feito? Pode ser feita uma entrevista de desligamento. Quando o funcionário vai lá pedir a demissão, pode-se fazer uma pequena entrevista para descobrir o motivo que está levando essa pessoa a sair da empresa. Então, 2 perguntas que não podem faltar numa entrevista de desligamento. O que fez você decidir pedir demissão? O ambiente de trabalho é ruim, não é limpo, ou eu consegui um emprego melhor. Então, você vai conseguir detectar o problema, Outra pergunta é: o que fez você buscar trabalho em outra empresa?
a outra empresa é maior, a outra empresa fornece mais benefícios. Então, com isso, você consegue detectar o que está levando os funcionários da empresa a pedir demissão. E muitos motivos que são apresentados são o salário. Às vezes o salário da empresa não está de acordo com a média do mercado, pode estar um pouquinho abaixo, e aí ele encontrou uma outra empresa que paga a média do mercado, ou até um pouco mais. E falta de oportunidade de crescimento. Então, às vezes a pessoa está dentro de uma empresa e vê que não vai crescer dentro dela, não vai receber uma promoção, não vai adiantar ela fazer cursos de aprimoramento, fazer pós-graduação, porque ela não tem como subir na empresa. Então, às vezes ela vai e procura em outro lugar, né? Então, esses dois motivos são muito fortes para causar um turnover, né? Uma rotatividade na empresa. Outra estratégia, entrevista do serviço social. Então, muitas vezes está havendo uma insatisfação por parte do funcionário, o funcionário não está rendendo bem dentro da empresa, mas o motivo não é a empresa. Às vezes o motivo é fora dela. Então, na entrevista do serviço social, vai se avaliar a realidade social do funcionário. Então, às vezes o funcionário está passando por privações pessoais, problemas familiares, né, doenças na família. Então, a entrevista do serviço social serve para monitorar isso, se a empresa pode, de alguma maneira, ajudar aquele funcionário fora da empresa também. Mais uma estratégia, ombudsman. Essa palavra é uma palavra sueca, né, que é um conselheiro, um ouvinte, né, que mantém o sigilo. Então, esse ombudsman normalmente não é da empresa, é contratado, terceirizado, e ele vai conversar com os funcionários, como se fosse um confessionário, né? O funcionário vai lá, conversa com ele, explica os problemas que está enfrentando, e aí depois esse ombudsman, com o sigilo, com o compromisso de manter sigilo, ele prepara um relatório para a direção da empresa, né? O que está causando o clima desfavorável dentro da organização. Essa é uma estratégia bem interessante. Mais uma, pesquisa de clima organizacional. Essa é a mais difundida, é a mais fácil também de ser feita, né? A pesquisa de clima organizacional vai levantar informações sobre como está o clima numa empresa. Vai perguntar variáveis como salário, benefícios, liderança e assim sucessivamente. Em aulas posteriores, nós vamos abordar bem o que pode ser perguntado numa pesquisa de clima organizacional e como ela pode ser feita. Esse já é um método muito utilizado pelas empresas para descobrir não só os pontos fracos, mas também os pontos fortes da empresa. Vamos fazer uma atividade? De quem é a responsabilidade da avaliação coletiva do clima organizacional? Vou te dar 5 segundos para você pensar. Então, essa responsabilidade da avaliação coletiva é da Administração de Recursos Humanos, do Departamento de RH. Mais uma. De quem é a responsabilidade da avaliação individual do clima organizacional? Mais 5 segundos. De cada gestor da empresa, de cada chefe de equipe, de cada diretor. Então, a avaliação individual e de equipe é responsabilidade de cada gestor da empresa. Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades, tá bom? O blog é monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar também o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você está gostando do curso, gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda bastante a gente, ok? Então,
Então, até logo e até a próxima aula. Clima organizacional, cursos de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional dentro de uma empresa. Aula 4, pesquisa de clima organizacional. Então, quais são os objetivos de uma pesquisa de clima? Medir a qualidade do ambiente de trabalho, detectar problemas interpessoais ou interdepartamentais, ou seja, problemas entre pessoas ou entre departamentos, e avaliar a satisfação dos funcionários com a empresa. Então, são esses 3 pontos chaves, né? Medir a qualidade do ambiente, detectar problemas e avaliar a satisfação. Com que frequência deve ser feita a pesquisa de clima? Então, recomenda-se que a pesquisa de clima organizacional seja aplicada anualmente ou a cada 2 anos. Por que deve ser com essa frequência maior? Porque se a empresa deixar muito tempo para fazer a pesquisa de clima, podem aparecer surpresas difíceis de serem controladas já, devido ao tempo. Então, sempre é bom cortar o mal pela raiz, não é? Então, a pesquisa de clima tem que ser feita todos os anos, né? No máximo a cada 2 anos, que aí já se detecta problemas ainda começando e aí pode-se tomar ação, né, para resolvê-los. Então, vamos ver o passo a passo da pesquisa de clima. Aqui eu vou botar todos eles juntos, mas em aulas à frente nós vamos analisar eles separadamente, né, para facilitar bem o entendimento. Então vamos lá, o primeiro. Obtenção da aprovação e apoio da direção. É imprescindível, porque são eles que vão decidir depois o que vai ser feito ou não. Então você fazer uma pesquisa de clima e depois não fazer nada com os resultados é pior do que não fazer, né? Então, tem que obter o apoio e a aprovação da liderança da empresa. Planejamento da pesquisa. Aí entra qual técnica que vai ser utilizada? Será que vai ser para a empresa toda? E assim por diante, né? Que tipo de perguntas vão entrar? Então, tem que planejar, né? Sentar para pensar em como essa pesquisa vai ser feita. Definição dos assuntos. Você vai colocar as variáveis, salário, liderança, segurança no trabalho e assim por diante. Montagem dos questionários. Aí já é montar as perguntas mesmo, propriamente ditas. Parametrização para a tabulação das opções de resposta. Então, vocês nesse momento vão decidir quais respostas são satisfatórias e quais não são satisfatórias. Por exemplo, tem uma opção de muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, nada satisfeito. Então, tem 4 respostas, mas 2 são positivas, né? Muito satisfeito e satisfeito, e 2 são negativas. Pouco satisfeito, nada satisfeito. Então, isso facilita na hora de compilar os resultados, né? Você determinar quais respostas são positivas e quais são negativas. Divulgação da pesquisa. Os funcionários têm que saber que a pesquisa vai ser realizada. Então, isso pode ser feito através de e-mail, intranet, quadros de anúncios e assim por diante, né? Precisa já se criar esse ambiente de que a pesquisa vai ocorrer. Aplicação e coleta. Como que vai ser aplicada? Vai ser em papel? Vai ser pelo computador? Como é que vai ser coletado? Vai ter um responsável para coletar? Ou é melhor colocar todo mundo numa caixa, né, as respostas? E assim por diante, né? A tabulação. Aí com as respostas você vai ver quantos % das respostas foram satisfatórias, quantos % foram negativas, né, de acordo com a parametrização. Emissão de relatórios, né, aí você vai documentar o resultado, né, da pesquisa.
Divulgação dos resultados, né? Vocês vão analisar como que isso vai ser divulgado, o que será necessário os funcionários saberem. Será que toda a pesquisa vai ser divulgada para os funcionários ou parte dela? E assim por diante. Definição dos planos de ação, né? O que fazer com os resultados? Né? As pessoas estão insatisfeitas com os benefícios. Então, vamos tomar um plano de ação, vamos tentar melhorar os benefícios da empresa e assim por diante. Então, nas próximas aulas, a gente vai analisar bem, com cuidado, esse passo a passo da pesquisa de clima, ok? Técnicas de coleta de dados. Então, como que se pode fazer essa pesquisa de clima? Através de entrevista, painel de debates, o questionário. Então, vamos analisar cada um deles agora. O primeiro é a entrevista, né? Então, vamos ver alguns pontos positivos sobre a entrevista. Pode ser utilizada em pequenas empresas, permite ao funcionário esclarecer suas dúvidas, porque no momento da entrevista ele também pode perguntar, ele não está só sendo perguntado, né? E quem está analisando obtém respostas não verbais, ou seja, expressão facial. Se a pessoa fez uma cara estranha quando você perguntou sobre determinada coisa. Então, com isso, você também consegue respostas, às vezes com a expressão facial ou com os gestos da pessoa, você já consegue detectar se a resposta até é verdadeira ou não, né? Agora vamos ver alguns pontos negativos. É uma técnica demorada, porque vai um por um, né? Vem um entrevistado, vem outro entrevistado, então demora. É uma técnica mais dispendiosa, porque vários funcionários deixam de trabalhar por muito tempo para ficar ali na entrevista, às vezes a entrevista se prolonga, então é dispendiosa para a empresa porque o funcionário não está trabalhando, né? E requer pessoas tecnicamente habilitadas. Então, o entrevistador tem que ser quase que um psicólogo também, né? Então, tem que ser uma pessoa bem habilitada para fazer as perguntas certas, não se envolver, né, em debates durante a entrevista e assim por diante. Agora, um ponto principal negativo da entrevista: identifica o respondente. Então, se você reclama da empresa, o entrevistador sabe que foi você que reclamou. Então, não existe anonimato. Isso é ruim, porque às vezes a pessoa não vai responder a verdade, porque ela vai ser identificada, vai se saber que foi ela que falou, né? A seguinte é o painel de debates. Então, os pontos mais positivos do painel de debate. É sempre um entrevistador com 5 a 8 pessoas no máximo. Por que é mais barata e mais rápida que a entrevista? Porque no mesmo tempo várias pessoas estão juntas, não é um a um parando de trabalhar, né? Então junta todo mundo, faz o painel de debates, é mais rápido. Esclarece dúvidas, né? No debate, às vezes você está insatisfeito com uma coisa porque você tem dúvidas sobre aquilo. E às vezes no painel de debate a sua dúvida é esclarecida. E também as opiniões podem ser modificadas. Às vezes o funcionário tem uma opinião ruim sobre determinado assunto, mas entre ali o debate, se conversando sobre o assunto, ele muda de opinião. Então tem esse ponto positivo, né? Agora, os pontos negativos. Também exige pessoa habilitada para liderar o debate, né? E não mantém o anonimato também. Todo mundo fica sabendo quem foi que falou, quem deu a ideia e assim por diante. Agora o questionário, que é a forma mais utilizada. Praticamente 95% das empresas se usa o questionário. É a técnica mais utilizada, como eu já falei, ideal para grandes empresas. Não tem como numa empresa enorme você entrevistar funcionário por funcionário, né? Então, o questionário é a única solução para grandes empresas. Tem uma melhor aceitação.
pelos funcionários, né? Por quê? Porque preserva o anonimato. Então, quando você preenche o questionário, você não põe seu nome. Muitas vezes não tem nem que botar departamento. Então, não tem como saber que foi você que respondeu. Então, esse tipo de pesquisa tem maior aceitação, né? É mais rápida e mais barata, né? Porque numa grande empresa, como eu falei, não tem como parar todo mundo, né, para fazer entrevista. Permite aplicação em locais diferentes. Se é uma empresa que tem várias filiais, você joga o questionário eletrônico e na internet pode ser feito, né, em todas as filiais ao mesmo tempo. Então, permite essa aplicação em locais diferentes. E pode até ser respondido em casa, o que não é muito aconselhável, mas pode. Então, o questionário, ao meu ver, é a melhor opção. Vamos fazer uma atividade? Uma empresa de grande porte quer aplicar a sua pesquisa de clima organizacional anual. Então, qual é a técnica mais adequada e por quê? Eu vou te dar 10 segundos para pensar. Vamos ver a resposta. É o questionário, né? Que eu falei que era uma empresa de grande porte. Então, entre outros motivos, o questionário é mais rápido, é mais barato, é de fácil compilação de dados e é de maior aceitação, pois preserva o anonimato. Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. Está no blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube, ok? E se você está gostando do curso ou gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso também ajuda muito, tá? Então, até logo e até a próxima aula. Clima organizacional. Curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 5. Variáveis organizacionais. As variáveis organizacionais são aspectos que podem causar satisfação ou insatisfação nos trabalhadores. Então, esses pontos devem entrar numa pesquisa de clima organizacional. Eu vou passar alguns pontos importantes que devem estar numa pesquisa de clima organizacional, mas é claro que de empresa para empresa isso pode variar. Então, a primeira variável, o trabalho realizado. Qual é a natureza do trabalho realizado? Quais são os desafios? O volume. Será que está adequado para cada pessoa o volume de trabalho? Quantidade de pessoas. Tem uma quantidade de pessoas suficientes para realizar o trabalho necessário? Outra variável, o salário. É adequado? Compatível com o cargo? Está compatível com o mercado? Então, isso é uma das variáveis mais importantes numa pesquisa de clima. E os benefícios? Atende às necessidades dos funcionários? Também está compatível com os benefícios que outras empresas oferecem, né? Integração interdepartamental, ou seja, como que os departamentos estão trabalhando juntos. Existe uma boa relação entre os departamentos? Existe cooperação? Ou existe um boicote de um departamento contra o outro, né? Gestão. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando do superior imediato da equipe, né? Então, esse gestor, ele tem competência técnica? Tem um bom relacionamento com a equipe? Reconhece quem faz trabalhos excelentes dentro da equipe? Comunicação. Será que o funcionário se sente bem informado dentro da empresa? Há espaço para o funcionário se manifestar?
treinamento, desenvolvimento e carreira. Existe a capacitação para o trabalho? Tem como funcionário estar capacitado para o trabalho? Existe meios de aperfeiçoamento? Tem como o funcionário melhorar sua capacidade técnica? Existe possibilidade de crescimento profissional? Isso é uma coisa que causa muito turnover, a rotatividade dentro da empresa. Se o funcionário não sente que tem oportunidade de crescer profissionalmente, ele vai procurar outra empresa que ofereça isso, Então, isso também é um ponto muito importante. Possibilidades de crescimento profissional. Relacionamento interpessoal. Como é que estão as pessoas? O relacionamento entre as pessoas. Como é que está a relação entre os membros da equipe? Existem conflitos ou todos estão cooperando? Estabilidade no emprego. O funcionário se sente seguro no seu emprego ou ele está se sentindo ameaçado de que possa perder o emprego a qualquer momento? Processo decisório. As decisões dos gestores são acertadas e justas? Será que a equipe sente isso, que são boas as decisões que os gestores tomam? Condições físicas de trabalho. As ferramentas, instalações, móveis, são adequados e confortáveis, para o trabalho? Disciplina da empresa. É muito rígida a disciplina? Os gestores são justos? As regras são claras e razoáveis? Trabalho em equipe. Existe o trabalho em equipe dentro da empresa? Ele é estimulado dentro da empresa ou é estimulado mais a competição, Vamos fazer uma atividade para terminar nossa aula. Então, quando avaliamos o aspecto possibilidades de crescimento profissional dentro da empresa, em qual variável ele pode ser avaliado? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. A resposta, esse aspecto pode ser avaliado na variável treinamento, desenvolvimento e carreira. Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. Está no monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou do vídeo e está gostando do curso, compartilhe com seus amigos, ok? Então, até logo e até a próxima aula. Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional. Avaliação 1. Então, essas são as informações para a nossa primeira avaliação de clima organizacional. Então, essa é a primeira prova de 2. Agora, depois da aula 5, que é a metade do curso, temos a primeira prova. E após a aula 10, vamos ter uma prova final para poder o aluno adquirir o certificado. Lembrando que é obrigatório fazer a prova se você tem a intenção de adquirir o certificado. O valor da taxa de prova é de apenas R$ 16,00 e a prova é enviada por e-mail. O pagamento dessa taxa é feito pelo PagSeguro, então você não precisa ficar receoso de fazer o seu pagamento, porque pelo PagSeguro, se você não recebe em até 14 dias o seu material, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas a prova é enviada no mesmo dia útil da aprovação do pagamento. Então você faz o pagamento, o PagSeguro aprova e me envia uma mensagem. E aí no mesmo dia, se for um dia útil, no mesmo dia da aprovação do pagamento, eu envio a prova para o aluno. Então nós sugerimos que ao escolher a forma de pagamento, vocês escolham o boleto bancário ou o cartão de crédito,
porque essas são as formas mais rápidas que o PagSeguro aprova os pagamentos. O boleto bancário, o PagSeguro leva apenas um dia útil para aprovar. E o cartão de crédito, na maioria das vezes, é aprovado até no mesmo dia do pagamento. Então, essas opções são as melhores opções que o PagSeguro oferece para os compradores, né? O boleto bancário e o cartão de crédito. E por tempo limitado, nós estamos com uma promoção. Quem adquire a primeira prova recebe de brinde uma atividade interativa de revisão. Então você vai receber vai receber a prova e uma atividade. Aí você faz a atividade de revisão para relembrar o conteúdo e aí depois você pode fazer a prova, tá bom? Mas lembrando que é uma promoção por tempo limitado. Então acesse o curso Clima Organizacional para mais informações sobre a prova em monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br, avaliação 1, tá? Ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, que vai levar diretamente para a página da avaliação dentro do site do curso, tá bom? Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro e compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? Então, até logo e vou ficar aguardando a encomenda das provas de vocês. Tchau e até a próxima aula.